Você sabia que suas dores no corpo ou nas articulações e o cansaço crônico que você sente pode ser um alerta do seu corpo que algo está errado com sua alimentação ou com seu estilo de vida? Pois é, nesse rápido vídeo eu quero te falar sobre 7 alimentos que mais inflamam o seu corpo, seja você diabético ou não, tá? Não importa. No final, eu vou falar também dos alimentos anti-inflamatórios para você usar a partir de hoje, para você utilizar na sua rotina à vontade, que são saudáveis, que ajudam a controlar a diabetes, te dá mais energia, emagrecimento e diminui as dores. Então, se você sofre com dores, fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou dar dicas valiosíssimas e vou mostrar também alguns estudos bem interessantes que vão fazer com que você diminua esse medicamento de farmácia e adote um estilo de vida mais natural. Se você vive cansado, sem disposição, provavelmente seu corpo está inflamado e esse vídeo vai te ajudar muito. Para você que não me conhece, eu sou o Patrick Rocha, sou médico, sou fundador do portal Dr. Rocha, que é o maior portal de educação em saúde voltado para pessoas que têm diabetes, pré-diabetes, obesidade, pressão alta e também doenças relacionadas à resistência à insulina, que é a inflamação do corpo. Tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo é baseado em estudos de elevado nível de evidência científica, estudos em nutrição clínica, inclusive destacados pelas mais renomadas instituições do mundo, como a Universidade de Harvard, que mostra aí uma forte ligação entre má alimentação e inflamação crônica no corpo. Um padrão alimentar, que a gente fala que é pró-inflamatório, que causa inflamação, está associado a níveis elevados de alguns marcadores inflamatórios no seu sangue, como é o caso da proteína C reativa, conhecida como PCR. É um exame simples que você faz aí em qualquer laboratório, que mostra um aumento do risco de ter doença cardiovascular e doenças crônicas. Então, quando você muda a alimentação e tira esses alimentos inflamatórios e foca em alimentos anti-inflamatórios, você passa a ter uma estratégia fundamental para manejar essas condições, atuando a favor do seu corpo. Se você é novo aqui, dá um like nesse vídeo, para você também que já está há mais tempo comigo. Se inscreva no canal, ative o sininho. Cada like aqui faz com que esse vídeo seja entregue para mais 5 ou 10 pessoas. E compartilhe esse vídeo com 3 pessoas que você gosta nos grupos do WhatsApp, porque essas informações sobre saúde vão ajudar todo mundo a ter uma vida melhor. E essa é a minha missão de vida como médico e educador em saúde. Vamos espalhar saúde juntos. A inflamação crônica, aquela que a gente muitas vezes não percebe, ela vai minando o nosso corpo, devagarinho. E ela acaba sendo a raiz de várias doenças. Infarto cardíaco, derrames, câncer, demência, diabetes, doenças renais e até a famosa gordura no fígado. E eu garanto que você vai melhorar muito a sua qualidade de vida, não só controlar diabetes ou emagrecer, mas ter mais energia se você desinflamar o seu corpo. E me conta aqui, você se sente muito inflamado? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Mais importante, quer resolver isso? De que parte do Brasil ou do mundo você fala? Eu gosto de saber, eu gosto de ler cada comentário, tá? Escreva aqui abaixo e vamos em frente aqui com o conteúdo. A inflamação crônica, a inflamação sistêmica, ou seja, do corpo inteiro, é um problema de saúde muito sério e que pode piorar ou melhorar com a alimentação, dependendo do que você escolher. Eu vou falar aqui de 7 tipos de alimentos que inflamam o seu corpo, logo você deve evitá-los. E atenção, não adianta você só usar alimentos anti-inflamatórios na sua alimentação se você não retirar esses alimentos que eu vou falar aqui agora, combinado? Os 7 alimentos, então, que mais inflamam o seu corpo. Vamos começar pelo número 7. Cereais amiláceos em excesso. Quais são cereais amiláceos, Dr. Rocha? Eu te respondo: arroz, aveia, milho e todos os derivados aí. Aparentemente inofensivos, de acordo com a quantidade que você come, eles são perigosos. Se você já tem um corpo inflamado, se você já está acima do peso ou é diabético, pré-diabético, às vezes uma pequena porção de cereal vai elevar a sua glicose de forma muito rápida e vai exigir que o seu corpo produza muita insulina, fazendo com que você tenha uma inflamação maior no corpo, pelo excesso de açúcar e pelo excesso de insulina. Então, essas porções maiores, ou até pequenas conforme o grau de inflamação, no Brasil é muito comum, um prato cheio de arroz branco, leva a picos glicêmicos e mais inflamação. Então, se for usar, use porções pequenas, combinando com mais proteínas e folhas, tá? Por exemplo, 2 colheres de sopa de arroz apenas, em vez de ser aquela quantidade enorme aí no prato. Mais ovos, mais verduras, mais carne, mais folhas. Então, procure evitar esses alimentos até você desinflamar seu corpo, emagrecer e controlar a diabetes, tá? Vou deixar uma dica prática aqui. Dentro da alimentação inteligente, que é uma alimentação de baixo carboidrato, rica em proteínas de alto valor biológico, rica em gorduras saudáveis, se você for usar cereais, use pouquinho, use com parcimônia, sempre use mais fibras, folhas, proteínas e gorduras saudáveis para você reduzir a carga glicêmica. Alimento número 6. Carboidratos refinados ou integrais. Pãozinho integral, pãozinho normal, ataca as articulações. Esse trigo, ele inflama o corpo, né? Pães, bolos, tortas, macarrão, tudo que tem trigo, tá? Pastéis, coxinhas, bolachinhas, vira açúcar no sangue. Obriga o pâncreas a produzir altas quantidades de insulina, que leva a uma verdadeira cascata inflamatória no seu corpo. Picos de glicemia, picos de insulina, problema no seu corpo, inflamação crônica, dores, tá? Então você tem que entender que esses alimentos são um poderoso gatilho inflamatório. Ele leva à liberação de citocinas pró-inflamatórias no seu corpo, como a TNF-A,
a interleucina 6. Isso só aumenta a inflamação, que acaba sendo a base de todo diabético tipo 2, todo mundo que tem obesidade e sobrepeso, ou alguns que têm até síndrome metabólica. Então, evite macarrão, evite pão, evite biscoitos, evite tudo que tem no rótulo trigo, tá? Coloque sempre aí os ovos, coloque as carnes, as saladas no lugar que você vai ver a diferença, seu corpo vai desinflamar. Então, achar que trocar farinha de trigo refinada pela integral vai resolver? Não vai. Você vai colocar o mesmo problema no seu corpo. O açúcar tá lá. O açúcar, diga-se de passagem, que ninguém fala, que é a amilopectina B, tá? Até hoje ninguém fala. Apesar de ter 10 anos que eu tô falando a mesma coisa aqui. E vou repetir, porque sempre tem gente nova e para quem é antigo sempre esquece. E o trigo tá em todo lugar, né, gente? Se você for aí no supermercado, está lotado de trigo. Evite o trigo. Alimento 5. Doces e açúcares escondidos, que acaba te adoecendo. Doces todo mundo já sabe que tem açúcar, mas tem aqueles que são escondidos, né? Que aparecem em bolachas, molhos de tomate, temperos industrializados, ketchup, maionese, esses molhos diversos aí. Causa inflamação, causa também aumento de insulina, causa glicação avançada, deixa o colágeno da pele rígido, vai aparecendo mais rugas na pele, endurece as articulações, tá? As artérias também, aumentando a chance de entupir as artérias, aterosclerose. A glicação é uma reação do açúcar com proteínas e gorduras dentro do seu corpo, gorduras ruins, resultando na formação do que a gente chama de produtos finais de glicação avançadas, os AGEs. O acúmulo de AGEs nos tecidos, como o colágeno da pele e as paredes dos vasos sanguíneos dentro do nosso corpo, não apenas torna rígido e disfuncional, mas também acaba ativando receptores celulares que vão amplificar, aumentar a inflamação no seu corpo e aumentar o estresse oxidativo e os radicais livres. Esse mecanismo está diretamente ligado ao envelhecimento precoce e à progressão da aterosclerose. Então reduza gradualmente, tá? Usando aí o café e o chá no dia a dia, tira o açúcar, coloca adoçante, a estévia, por exemplo. Frutas de baixo índice glicêmico, já vou falar mais sobre elas. O consumo excessivo de açúcar é um dos maiores fatores de obesidade, gordura no fígado e aumento de risco cardiovascular. Alimento 4, os famosos óleos vegetais, que causam um desequilíbrio enorme na sua dieta. Óleos vegetais, que acaba sendo um problemão, óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, óleos industriais, margarina, aumenta a inflamação porque desequilibra primariamente o ômega 6 com o ômega 3. Essas gorduras são lotadas de ômega 6, levando uma proporção de 20 vezes mais do que o ômega 3. O ideal é equilibrar mais isso aí. O ômega 3 ele é anti-inflamatório, o ômega 6 ele é inflamatório, e ele é a base dos óleos vegetais. E esse excesso de ômega 6, ele é metabolizado principalmente no fígado para produzir, e acaba produzindo eicosanoides, que são pró-inflamatórios, e prostaglandinas da série 2, tá? Por outro lado, o ômega 3, né, o EPA, o DHA, ele produz mediadores que desligam a inflamação, como se fosse um botãozinho aí, né, um interruptor de luz. Por isso que é importante. Depois eu vou falar dos alimentos ricos em ômega 3 aqui. E o ômega 6 é o grande problema dessas gorduras inflamatórias. Mantendo um corpo inflamado o tempo todo, tá? Isso é muito ruim, aumenta as dores, aumenta a resistência à insulina, aumenta o ganho de peso, dificulta o controle da diabetes. Por exemplo, sardinhas são uma excelente opção, tá? Ovos caipiras também. Alimento 3, gorduras trans. É uma gordura proibida que a indústria descaradamente usa em grandes quantidades. Estão presentes em tudo que você imaginar desses alimentos processados. Pipoca de micro-ondas, sorvetes, margarina, bolos, tortas, biscoitos recheados. Alimentos congelados, elas aumentam o LDL de partículas pequenas, reduzem o HDL, que é o bom colesterol, ativam as vias inflamatórias no seu corpo, elevando marcadores como proteína C reativa. Estudos mostram que essas gorduras trans, além das gorduras dos óleos vegetais, ela incorpora nas membranas celulares, alterando a sua fluidez, atrapalhando a integridade, entupindo as artérias e os vasos, tá? Induzindo diretamente ao que nós chamamos de produção de citocinas inflamatórias e de moléculas de adesão nas células que revestem os vasos sanguíneos, levando aí, acelerando, né, o que nós chamamos a formação de placas ateroscleróticas. Pode levar a trombose, pode levar a infarto, pode levar a AVC também, tá? Então, leia os rótulos, tá? Se houver gordura hidrogenada ali, seja parcialmente ou não, ou gordura trans, deixe lá na prateleira. Fuja disso, tá bom? Tem uma diretriz, né, que é praticada lá na Suécia pela alimentação de baixo carboidrato, que diz: troque a margarina por manteiga, banha de porco e gordura natural das carnes. Não tenha medo dessas gorduras naturais, tá bom? Você pode usar sem medo, sem problemas, que a ciência tem mostrado que não dá problema nenhum, ao contrário das gorduras industriais. Então, quando você coloca muito carboidrato e com essas gorduras ruins, né, que são as gorduras inflamatórias, gorduras trans, óleo de soja, óleo de canola, margarina, você acaba causando muitos problemas. O alimento número 2 é o álcool. Todo mundo sabe que ela é problema, muito maior problema para quem já é obeso ou diabético. E até cuidado com o vinho, tá? Mais de uma taça já pode ser problema, já pode sobrecarregar o seu fígado, né? Uma tacinha tá tudo certo, mais do que isso já inflama o corpo. O álcool também é sabidamente carcinogênico, fora que causa uma série de problemas além da dependência. O consumo do álcool pode danificar o revestimento do seu intestino, levando a quê? A um aumento da permeabilidade intestinal. Isso faz com que toxinas bacterianas, como o lipopolissacarídeo, que é o LPS,
vazem para a corrente sanguínea. O intestino ele fica furado, tá? O que o LPS é? Um potente ativador do sistema imune, da defesa do seu corpo, desencadeando uma resposta inflamatória muito forte, que acaba atingindo aí primariamente o fígado, causando gordura no fígado, e o cérebro. E o alimento número 1, alimentos ultraprocessados, que são os piores de todos, que eu já falei de alguns aqui, né, que tem açúcar, gordura vegetal, sal, carboidratos refinados, né, por exemplo, alimentos congelados, qualquer que seja, gente, lasanha, até nessas proteínas que são, por exemplo, bife a passarinho, né, que tem a proteína ali, mas tem aquela farinha branca ali. Qualquer alimento congelado costuma ser ultraprocessado, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre a estratégia de alimentos anti-inflamatórios. Então, além de cortar os que eu falei, ou diminuir ao máximo, você tem que adicionar alimentos inflamatórios. Mas também tem que dormir bem, beber bastante água, evitar o cigarro, gerenciar o estresse, fazendo yoga, fazendo respiratórios, fazendo pilates, mantenha o peso saudável, faça academia, faça musculação. Então, vou falar de alguns alimentos anti-inflamatórios que eu recomendo aqui. Frutas vermelhas como morango, mirtilo, amora, framboesa e a polpa pura do açaí, tá? Tomate, goiaba, mamão, que são ricos em licopeno, verduras, folhas como couve, brócolis, espinafre, vai pra feira, tá cheio de folhas incríveis lá, sementes, oleaginosas como chia, linhaça, nozes, castanhas, que são ricos em ômega 3, tá? Peixes saudáveis, aí a maior parte são saudáveis, principalmente os de mar, como anchova, sardinha, salmão, chá verde, chocolate amargo, alho, açafrão, gengibre, louro, canela, alecrim, cravo da Índia. A eficácia desses alimentos reside nos seus altos níveis, que nós chamamos de fitoquímicos e antioxidantes, que combatem aqueles radicais livres que eu falei. As antocianinas das frutas vermelhas, o licopeno do tomate, a cúrcuma do açafrão da terra são poderosos agentes que neutralizam os radicais livres e que inibem as vias de sinalização que acabam promovendo a inflamação no seu corpo. O azeite de oliva, extra virgem de preferência, é um pilar da dieta que nós chamamos mediterrârea, e que contém o óleo cantal, que é um composto fenólico com propriedades anti-inflamatórias que agem de uma forma bem parecida com anti-inflamatórios de farmácia, como diclofenac e ibuprofeno, sem efeitos colaterais. Já os peixes gordurosos são sim a principal fonte de EPA e DHA, que são essenciais para a produção de resolvinas, que são responsáveis pelo ativamento e por encerrar o processo inflamatório. Então, aumente os alimentos anti-inflamatórios, reduza os alimentos inflamatórios, tá? E mantenha esses hábitos saudáveis. Tenha certeza que cada pequena mudança vai contar. Não é só viver mais, é você viver muito melhor, com muito mais energia, com muito mais saúde e tornando-se aí um exemplo positivo para pessoas que estão ao seu redor. Você gostou do vídeo? Compartilhe esse vídeo para mais e mais pessoas aí que tenham acesso a essas informações, tá bom? Tem um link aqui abaixo para você entrar no meu grupo VIP do WhatsApp também, tem sempre novidades, eu estou preparando novidades incríveis muito em breve. Entra aqui no grupo se você ainda não entrou e vamos espalhar a saúde juntos. Curta, compartilhe, clica no link aqui, entre no grupo VIP para você participar de tudo que eu faço aqui de promoções e dicas incríveis. Um forte abraço, até a próxima, hein?